Boa tarde, bom dia. Olha que interessante aqui, pessoal. Aqui na CH950, modelo 2024, a gente teve aqui também uma alteração nessa página para a gente ajustar o alvo da altura do corte. Então, por exemplo, esse 50 aqui é a altura do meu corte de base, lado direito, coloquei agora em 30. E aqui é a altura do corte de base, lado esquerdo. Vou colocar aqui também em 30. Durante a operação, se o operador precisar fazer um ajuste na altura da máquina, ele vai vir aqui no mais e no menos. Beleza. Então é dessa forma que o monitor G5 nas colhedoras CH950 vai funcionar. A gente tem uma opção que é a mesma, vou passar aqui para o lado, ó. Vou vir aqui em Row Adapt. A gente tem uma opção que é a mesma para as colhedoras de cana CH570. Então quando eu venho aqui, ó, eu tenho lá as configurações, né? Quando eu venho aqui, eu tenho esse ícone. Isso aqui, pessoal, vai fazer com que o meu corte de base na CH950 ele trabalhe por pressão e não por altura. Vocês lembram lá qual foi a altura que eu coloquei aqui? Ó? No caso aqui está 40. Mas durante a colheita, a altura do corte de base ele pode abaixar ou subir conforme a pressão. Então aqui agora eu vou vir aqui e vou desabilitar essa caixinha aqui de seleção. Essa caixinha aqui, pessoal, habilita o uso do corte de base, o copiador do solo, para que o corte de base oscile e aí ele busque a pressão. Então agora quando eu voltar lá, ó, eu tenho uma altura mínima. Então nesse caso aqui, com aquela caixinha desabilitada, o meu cortador de base ele vai manter a altura. Lembrando, tá? Se eu vier aqui e ativar o recurso da pressão, ele desconsidera aquela altura e a partir de então ele fica trabalhando pela pressão. E aqui nesse alvo a gente vai ter um alto de automático. Então uma nova configuração que a gente tem nas colhedoras CH950, uso do corte de base com pressão, para que ele busque aquela pressão. E a pressão, pessoal, vai ser essa que você vai selecionar. Então, por exemplo, Alberto, eu quero trabalhar com o uso da pressão no meu corte de base. Beleza, ok. O meu corte de base ele vai ficar subindo e descendo com base na pressão. Qual pressão? Nessa pressão aqui, ó. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a pressão e precisar erguer o meu corte de base, eu diminuo a minha pressão-alvo. Se eu precisar abaixar o corte de base, eu aumento a minha pressão-alvo. Então, com base nessa pressão é que vai fazer o meu corte de base oscilar. E é claro, tá, pessoal? A gente tem a opção de trabalhar com altura. Se eu desabilitar aqui essa caixinha, a minha máquina ela trabalha, o corte de base fica num valor fixo. E aí quem vai oscilar é a máquina com base no meu divisor de linha. Então a dica importante para a configuração da CH950 modelos 2024.